Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui chegando com o nosso módulo agora de mentalidade, mindset. Metanoia é o nome desse módulo. Por que metanoia? Paulo já dizia, eu quero explicar aqui para vocês, para você poder entender também qual é o contexto desse módulo, por que metanoia e por que a gente vai trabalhar tanto essa parte, eu gosto tanto de trabalhar essa parte da mentalidade. Porque o apóstolo Paulo lá atrás já falava sobre isso, mas antes de falar e contar um pouquinho mais para vocês, vem comigo nessa aula e não perde nada, anota tudo aí. Então, galera, estava falando para vocês aqui sobre a questão da metanoia, né? Eu vou explicar para vocês como que funciona essa questão da mentalidade e qual é o segredo, inclusive o código que está lá na Bíblia, e as pessoas nem sabem disso, né? Paulo ele já falava, ele falava o seguinte, ele falava assim, ó, não vos conformeis com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, presta atenção nisso, ó. Transformai-vos, ou seja, ele está falando de transformação pela renovação da vossa mente, ou seja, algo novo, algo que precisa ser renovado. E aí, muitos anos depois, agora mais recentemente, vem algumas pessoas, né, e trazem um conceito chamado PNL, Programação Neurolinguística. E para você entender um pouquinho mais, nós vamos conversar durante a aula aí a respeito de programação neurolinguística, eu vou explicar mais como que funciona tudo isso, sobre neurociência, né, neurologia, mas eu vou deixar aqui para vocês entenderem. Programação neurolinguística já tem no próprio nome, né, o que significa, né, uma programação, né, através da parte neurológica e da parte linguística. Então, nós temos a parte neurológica e a parte linguística. O que é a parte neurológica? Sentimentos, emoções, né, tudo envolvido e relacionado a essa parte, inclusive a parte neurológica, né, todas as substâncias que eu falei para vocês, que o nosso organismo ele vai liberar ali no nosso corpo, quando a gente realiza, né, quando a gente realiza determinada tarefa, função, enfim. E a parte linguística, a parte da comunicação mesmo, seja verbal, não verbal, né, a escrita, a fala, tudo isso é linguística. Então, isso é programação neurolinguística. Então aparece, né, surge na história dois caras aí um chamado John Grindler e outro Richard Bandler. E aí esses caras, não sei se é assim que se pronuncia, mas é mais ou menos isso o nome deles. E aí eles vêm e trazem esse conceito da PNL, Programação Neurolinguística, né? Ou seja, descobriram a PNL. Porém, deixa eu falar algo para vocês. Tudo já existe, né? Ou inventaram a PNL, muitos falam que eles são criadores da PNL. Porém, é como eu sempre digo para vocês, né? Para meus alunos, para meus mentorados, para você que está aqui, né? Já deve ter ouvido eu falando outras vezes sobre isso. E o que eu falo sempre é o seguinte, que nada se cria, né? Tudo já existe. Então, o que a gente está fazendo aqui é descobrindo coisas. E esses dois caras, eles vão lá e eles descobrem, então, a programação neurolinguística, mas Paulo já falava lá atrás. Paulo já falava sobre essa programação neurolinguística, quando ele falava sobre isso. Por quê? Porque a reprogramação mental que ele falava, né, essa renovação da vossa mente, né, e para gerar transformação é exatamente o conceito base da PNL, da programação neurolinguística, que é a reprogramação mental. Ou seja, eu vou reprogramar as minhas crenças, vou reprogramar a minha mente para que haja o quê? Transformação. E isso Paulo já falava lá atrás e ele falou, né? Está escrito na Bíblia, e você pode consultar lá e você vai ver aí que realmente é fato que eu estou falando aqui para vocês. Então, não é algo novo, é algo que já existia lá atrás, só foi dado uma nova roupagem, um outro nome. Paulo chamava de metanoia, né? Hoje, na atualidade, a gente chama de PNL, Programação Neurolinguística, mas o fundamento, a base é a mesma. Então, qual que é a base da PNL, da transformação mental? É a gente reprogramar todas as nossas crenças, reprogramar o nosso cérebro,
criar novas sinapses. E aí a gente já entra na questão da neurociência também, que a gente vai estar falando, lembrando que isso daqui é apenas uma introdução para vocês entenderem um pouquinho mais como que vai funcionar tudo isso aqui, né? Como que vai funcionar esse módulo de mentalidade. E aí a gente vai falar também sobre a neurociência, né? Sobre a neurociência e como isso vai impactar a nossa vida e os nossos negócios, né? Criando o quê? Sinapses neurais, trilhas neurais novas. E como que eu faço para criar uma trilha neural? Como que se desenvolve um hábito? Tudo isso a gente vai aprender aqui nesse módulo sobre mentalidade. Também a gente vai aprender sobre a parte neurológica, a gente vai falar muito aí sobre as questões das substâncias, né? Das toxinas que o nosso corpo libera, dos hormônios que o nosso corpo libera, que causam felicidade ou tristeza, né? E as pessoas às vezes estão sofrendo com estresse, estão sofrendo aí com depressão e não sabem o porquê acontece isso com ela. Nós vamos falar também sobre inteligência emocional, né? Como você faz para reprogramar o seu cérebro, para o seu cérebro entender que todas as coisas você consegue tirar um ensinamento. Nós vamos aprender a ressignificar as coisas. Então, tudo isso a gente vai aprender aqui nesse nosso módulo sobre mentalidade, mindset, metanoia, né? PNL, neurociência, inteligência emocional. E já convido você para nós nos vermos aí na próxima aula. Então, aguardo você na próxima aula. E nunca se esqueça que sucesso é uma questão de decisão. Por isso, vem comigo para a próxima aula. Vejo você lá.